quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, minha irmã, meu irmão, que já chegou aí na live. Ó, temos um número de alguns espectadores, eu não sei aí, companheiros de conversa, companheiros de caminhada, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Bom dia, Gildete, música perfeita para começar o dia, é isso mesmo, pedindo que a gente possa ser paz. Aliás, eu escolhi essa música para começar hoje justamente para lembrar daquilo que é a nossa missão. Essa música é uma transcrição, uma adaptação da oração de São Francisco. E qual o cristão católico que não tem um carinho tremendo por São Francisco? Como São Francisco nos ajuda, nos inspira a sermos bons, grandes imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu assisti o filme Irmão Sol, Irmã Lua, e eu lembro de ter terminado com aquela imagem muito gravada na minha cabeça de São Francisco, de sua turma que andava por aí, e eu dizia, eu quero ser um pouco, ou viver um pouco esses ideais de Francisco. E na verdade os ideais de São Francisco de Assis são os ideais do próprio Jesus Cristo, os ideais do próprio Evangelho, não é? Eu lembro que quando eu estava na paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, isso já há muito tempo, os jovens de lá encenaram de maneira muito bonita a vida de São Francisco, né? O Cântico das Criaturas. E quando terminou a peça, um menininho pequenininho, devia ter uns 5 anos de idade, terminada a peça ali, as pessoas indo embora, o menino virou para a mãe e falou, mãe, eu quero ser Francisco, quero ser como São Francisco. E de fato, o exemplo de São Francisco nos inspira, porque talvez, os hagiógrafos dizem isso, ninguém imitou melhor o Evangelho senão São Francisco de Assis. Ninguém foi um melhor imitador de Cristo senão o pequeno, pobre da cidade de Assis, que junto de seus amigos, que junto de Santa Clara, revolucionaram o mundo à sua época e ainda continuam sendo exemplo desta revolução que o amor traz. Francisco foi alguém que se abandonou a Jesus Cristo
que se abandonou aos cuidados de Jesus Cristo, sem desrespeitar a igreja, sem desrespeitar a autoridade do Santo Padre, muito pelo contrário, soube caminhar no Evangelho e entendeu a sua missão no mundo e, através dessa compreensão da sua missão, conseguiu transformar muitas vidas, sobretudo as vidas dos mais pobres, dos mais simples, daqueles que precisavam de assistência, de cuidado. Francisco é um exemplo de como verdadeiramente o Evangelho, quando colocado dentro de nossas vidas, pode nos transformar, fazer com que a gente olhe o mundo a partir de um outro horizonte, com uma outra visão, não é? E ele pede, na sua oração tão conhecida, Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. E aí pedimos, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e assim vai sucessivamente nessa oração que trata das antíteses, não é? Onde há o mal que eu possa levar o bem, onde há as trevas que eu possa levar à luz, não é? E ele termina dizendo daquilo que é a nossa missão como cristãos, que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender o outro do que buscar que os outros me compreendam, que eu posso muito mais amar, dar meu amor, do que esperar que os outros me amem, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Talvez nesse tempo a gente pudesse aprender mais de Francisco. Talvez nesse tempo a gente pudesse olhar para a oração de São Francisco como uma meta a vivermos esse tempo de quarentena, esse tempo em que os ânimos estão tão agitados, as incertezas, os medos batem em nosso coração, e que a gente seja, com o Evangelho, remédio para esse mundo doente. O Evangelho é o remédio para esse mundo doente, Jesus é o remédio para esse mundo doente. Não é? E não é só a doença, não é, do Covid-19, mas a doença deste mundo, a doença deste tempo. Olha, talvez durante essa quarentena, nessas conversas que a gente ainda faça valer muito aquilo que foi o discurso do Santo Padre, o Papa Francisco, na última sexta-feira. O mundo estava doente. E a gente se engana em achar que a gente ia passar são num mundo tão doente, tão egoísta, num mundo que estava tão voltado para outras coisas, menos para aquilo que é a centralidade da criação, o ser humano. Não é? E agora somos chamados a voltar, primeiro a voltarmos a nós, depois voltarmos àqueles que nos são importantes, aos nossos amigos, aos nossos parentes, aqueles que convivem conosco, e assim entender também e compreender a nossa missão nesse mundo. Consolar, não tanto ser consolado, por mais que às vezes o nosso coração esteja desolado. Compreender o outro, não ficar buscando compreensão, por favor me entendam, agora é a hora da gente tentar compreender o outro. Amar, não buscar de todas as maneiras, não é? De um jeito egoísta, de um jeito vaidoso, buscar sermos amados, não é? Agora é a hora de dar, é hora de dar aquilo que a gente tem de melhor, é hora de partilhar com aqueles que sofrem. Agora é tempo de vivermos verdadeiramente aquilo que São Francisco nos pede. Quem sabe a gente possa olhar para Francisco, o pobre jovem de Assis, e desta oração de São Francisco, quem sabe a gente possa entender a nossa missão no mundo. O mundo precisa dos cristãos mais do que nunca. Bom, o mundo precisa de Cristo mais do que nunca, mas precisa dos cristãos. E os cristãos desse mundo devem ser sal, luz, devem ser sinal de concórdia, sinal de amor, sinal de misericórdia, sinal de perdão. Essa deve ser a nossa missão nesse mundo, não é? E com tantos aprendizados que vêm aí os nossos irmãos e irmãs espalhando ao longo destes dias, não é? Aqui no nosso Facebook, a gente se alimentar disso para sermos melhor de verdade para o mundo. Olha, vamos lá, vamos ver aqui, tem muita gente escrevendo, deixa eu ver aqui, Gildete, já falei, Beto, bom dia, o violão tá ótimo, tá, mas caiu no chão, quebrou o captador, eu vou ter que trocar. Lucília Bremenkamp, bom dia, Padre Pedro, bom dia, Lucília. Cristiane do Santo Barbosa, sua bênção, Padre, bom dia, Cris, um beijo, uma bênção em todo mundo. Mari Cardoso, bom dia, Deus abençoe o nosso dia, Deus abençoe o nosso dia, viu? Que seja ótimo.
José Luiz Saloio Júnior, palpite, buscar a Deus que está com essa oportunidade que Ele está nos dando. É isso, Júnior. Deus está nos dando de verdade uma oportunidade de mudarmos, de nos transformarmos. Não é? É uma oportunidade mesmo. Quando naquele mundo louco em que a gente estava vivendo, a gente ia poder parar. Agora estamos parando. Quando naquele mundo louco que a gente estava vivendo, a gente poderia ter uma oportunidade dessa de olhar a nossa vida, de olhar os nossos erros. Nem exame de consciência a gente conseguia fazer em paz, não é? De tanta agitação. Agora a gente tem tempo. Tempo para pensar nas nossas vidas, nos nossos pecados, nos erros que cometemos, no amor que eu dei, no amor que eu poderia ter dado e regulei. Agora a gente pode parar. O valor da Eucaristia, o valor da Santa Missa, quanta coisa que a gente deixou de lado, não é? Na correria, nesse mundo frenético, quanta coisa a gente deixou de lado e que agora a gente pode reencontrar. Francisco de Assis, que eu contei a música, e a conversa hoje vai se basear em São Francisco de Assis, fez isso. Ele percebeu que todo o luxo que cercava a sua vida, tudo isso era passageiro, que tudo isso ia acabar, e ele fica nu, não é? Há ali os comentários de que ele tira a roupa e fala, não, eu não preciso de nada disso, só preciso de Deus. Essas coisas todas são supérfluas, são aditivos que me fazem assim perceber que esse mundo já não me completa. Quem me completa é Deus. E quem sabe este momento em que a gente parou, em que a gente esteja parando, seja para isso. Para a gente perceber o quanto de penduricalhos que a gente tinha na nossa vida. Repito de novo, o Papa Francisco dizia isso na sexta passada. O quanto de penduricalhos que a gente tinha na vida que nos impediam de caminhar verdadeiramente livres. O Evangelho de hoje diz isso, conhecereis a verdade vos libertará. E nesse tempo de pandemia nós estamos conhecendo a verdade do nosso coração, a verdade do coração dos outros. Estamos percebendo o que é mais importante, o que não é tão importante. O mundo mudou, já mudou. E mais do que isso, ele pode mudar ainda muito mais se nós nos permitirmos mudarmos. E como Francisco, descobrimos ou redescobrimos o real sentido das coisas, o real valor das coisas. Esse tempo pode sim, Júnior, como você disse aí no seu comentário, uma oportunidade, um tempo favorável para que a gente mude o nosso coração, e mudando um pouco do nosso coração, a gente muda o mundo. O mundo. Se eu mudar um pouquinho, o mundo já mudou um pouquinho. Se o meu coração mudar um pouquinho, um dos corações do mundo já tenha mudado. Ou seja, já não existe mais aquele mundo. E como a gente vai reconstruir esse mundo agora? Bom, podemos olhar para São Francisco. E olhando para ele, a gente pode dizer, quem sabe a gente consiga construir um mundo mais assim, parecido com o Evangelho, parecido com Jesus Cristo, parecido com o sonho de Deus, mais parecido com o reino de Deus. É tempo favorável de fazermos o diferente. E quem sabe a oração de São Francisco nos ajude a sermos verdadeiramente esta diferença que paulatinamente a gente quer para o mundo em que a gente vive. O Papa Francisco, repito, eu vou repetir isso muitas vezes, dizia que o mundo em que vivíamos entrou numa tempestade e vai sair outro totalmente diferente, totalmente mudado. E depende da gente. Se a gente semear a paz, construir a paz, falar de paz, fazer a paz, quem sabe o mundo seja de verdade um mundo de paz. Eita, que eu tô falador hoje! Vamos lá, o Júnior escreveu, Damiana Pinheiro, bom dia Padre Pedro, Deus abençoe sempre sua vida e seu ministério. Amém, Damiano, um beijo para todo mundo em casa. Li Costa, amém pelas palavras abençoadas, Deus abençoe. Eli Aurora, que Deus te ilumine, Deus te abençoe, viu? Valdevir Paulo de Souza, bom dia Padre, em casa esperando que isso passe logo e vai passar se Deus quiser e Ele quer, certeza. Logo, olha, até eu, viu? Eu saio, eu já falei para vocês, não é? Fim de noite, às vezes eu pego o carro e vou andar pela cidade para ver a cidade como está, não é? Mas a maioria do tempo, trancadinho dentro de casa, daqui
de onde eu transmito, para o escritório para trabalhar, na igreja para rezar, na igreja para celebrar a missa, e assim vou vivendo nesse espacinho aqui da PUC, mas não posso reclamar, é um quintal grande, dá para aproveitar bastante. Fátima Bonês, bom dia padre, bom dia Fátima. Célia Ramalho, nada será como antes, o mundo que vivíamos já não existe mais. Mudou, mas a gente precisa reconstruir o mundo. O mundo precisa ser reconstruído, mudado. E ele vai ser reconstruído e mudado se a gente pôr a mão na massa. Não deixar também para os outros fazerem. Cada um tem uma parte importante nesse mundo a ser desempenhada, a ser feita. E se a gente sentar esperando que os outros façam, os outros vão fazer de outro jeito, de outras maneiras. Talvez tentando fazer com que o mundo seja aquele mesmo de lá atrás. E já não dá mais para ser como o mundo de lá atrás. Precisa ser diferente, precisa ser muito mais cheio do evangelho, cheio do amor, cheio da misericórdia. Agora é hora da gente reconstruir o mundo. Simone Salcedo, oi Simone! Pedindo pelos profissionais de saúde. Olha, Simone, todos os dias de manhã que a gente continua rezando por esses que são assim verdadeiros super-heróis. E hoje faz aniversário seu pai, 86 aninhos. Como é o nome do pai, Simone? Deus abençoe o papai da Simone, coragem! Fique em casa guardadinho, para logo logo poder sair de verdade, curtir, ir na rua, ver as coisas, mas agora é tempo de ficar de verdade guardadinho em casa. Bom, pessoal, eu queria dar mais um recado. A gente começou a falar ontem à noite, precisamos já aí, quem sabe, fazer as publicações, a região episcopal já falou. A gente quer fazer uma grande procissão de ramos da sua casa, já que a gente não pode se reunir, não pode fazer a loucura de aglomerarmos as pessoas nesse tempo. Então o que a gente pede? Que você arrume um ramo, não é? E pendure na janela, na porta da sua casa, e aí mande uma foto pra gente, mas uma foto iluminada, bonita, pra gente ver direitinho, que a gente quer fazer aí no domingo de Ramos, um grande álbum com a foto de cada um de vocês, não é? Para que a gente possa então ver essa procissão de ramos acontecendo da sua casa e mais do que isso, que a gente consiga mostrar de maneira externa, já que não conseguimos sair na rua, que temos fé, que temos uma mãe, a igreja, e que estamos ligados a essa mãe, embora agora como irmãos não consigamos estar tão juntos, que temos uma mãe, igreja, que cuida de nós, que nos ama e que nos impele a continuar vivendo a fé. Faço esse convite para você. Então pegue lá um ramo, arrume um ramo, vou ali no mercado, vou passar ali na rua, vi um ramo, não vai destruir o patrimônio público, não é? Mas uma planta, algo que simbolize um ramo, e aí colocar na porta, pendurado, com uma fita branca, quem sabe, algo bem bonito, e aí sirva de exemplo. Sou católico, estou vivendo esse momento de dificuldade, mas estou vivendo aqui da minha casa, ligado à minha igreja, saudando Jesus Cristo, nosso Rei, com os ramos, como saudaram Jesus Cristo quando ele entrou em Jerusalém. Faça isso, manda foto, vamos fazer, já que a gente está usando a virtualidade como meio de nos encontrarmos, agora é hora da gente fazer isso de maneira mais presente ainda, de um jeito muito mais bonito, de um jeito muito mais vistoso, não é? É uma pena, a gente não vai conseguir fazer a procissão de Domingo de Ramos, mas a gente pode colocar os ramos na porta, sinalizar a porta das casas, é algo muito dos cristãos. Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, Deus mandou que se passasse sangue de cordeiro no umbral das casas, de modo que Deus não entrasse lá nessas casas, protegendo todos aqueles que nela moravam, protegendo das pragas do Egito. Sinalizar as casas, as portas da casa, sempre foi algo nosso, muito nosso. Lembra, nas novenas de Natal, a gente põe lá o selinho na porta, olha, aqui teve novena, aqui rezamos. E dessa vez vamos fazer com os ramos, sinal da nossa fé, sinal da nossa conexão com a igreja. Lembrando que a igreja é mãe, vai cuidando da gente, e esse é um sinal de a gente mostrar que estamos sim sendo cuidados por essa mãe querida. Por falar em mãe querida, vamos pedir a Deus aí a nossa bênção neste final de dia. Daqui a pouco tem a Lígia Cássia, volta aí com o coração para coração. Que Deus lhe abençoe, Lígia. 11h30 tem o Gustavo e a Cris.
Às 3 horas tem a Deise com o Terço da Misericórdia. Depois às 4h30 hoje tem a catequese. Eu não sei se é a Clarice, se é a Irmã Gilda, se é o Renato. Eles estão se revezando aí. Depois tem aí às 5h30 o Danilo com o momento musical. Canta bonito esse menino. Aí às 18h tem a Isabel rezando o Santo Terço, como ela vem fazendo fielmente aí todos esses dias. Às 7 horas eu volto, às 8 horas tem o Boa Noite. Hoje tem catequese com o padre. E hoje vamos falar sobre a questão das absolvições em tempo de Covid-19, não é? Vamos falar sobre isso. E aí depois, eu acho que hoje termina comigo, não sei, preciso ver com calma. Eu sempre esqueço essa programação porque tá mais chique do que a programação de TV Católica. Ele e a Aurora, vamos sim fazer a procissão interna online, vai atingir o mundo. Vai sim, ele, tenho certeza. Júnior, Deus abençoe todos vocês. Eu vou ficando por aqui porque tem bastante trabalho para entregar hoje. Que Maria Santíssima nos abençoe e nos guarde. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, venha sobre você, sobre a sua casa, aqueles que agora estão debaixo de sua proteção e dos seus cuidados, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz, cuidem-se, bebam água que o tempo está seco e que o Senhor vos acompanhe. Eu vos encontro ainda na missa ao meio-dia, na conversa às 7 da noite, na catequese às 8h30, eu acho, algo assim, veja a programação. Daqui a pouco a Lígia Cássia chega com o apostolado da oração, esse coração de Jesus que pulsa de amor por nós. Fiquem com Deus, se cuidem, até mais, tchau, tchau.